Oi pessoal, tudo bom? Começando nossa aula de hoje, finalmente, né? Hoje a gente vai ter a sequência, os atributos, mas vamos começar uma nova fase dos atributos. Hoje a gente vai começar a falar sobre os atributos comunicáveis. Vocês lembram o que eram os atributos comunicáveis? Os comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e que Ele permite que nós tenhamos também. Os incomunicáveis nós não temos, né? Só Deus tem. E então, hoje a gente, para começar com os atributos comunicáveis, a gente vai começar com aquele que é mais demonstrado, por assim dizer, que é o amor, o atributo do amor. E para início aqui, a gente vai falar sobre o amor com que Deus demonstra para Deus Pai, demonstra para o Deus Filho, e Deus Filho demonstra para Deus Pai. E lá em João, capítulo 3, versículo 35, fala: o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Depois, lá em João, capítulo 14, no versículo 31, fala: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então, e tem várias outras referências, aqui a gente só viu duas, falando que Jesus falando que ama o Pai e a Bíblia também falando que Deus Pai ama o seu Filho. Isso é muito legal porque a gente imagina então que o céu é um lugar maravilhoso, mais do que a gente já imagina, porque é um lugar de demonstração de alegria e de amor mútuo, né, o tempo todo, onde o Pai ama o Filho ama o Pai, o Filho e o Pai amam o Espírito Santo ama os dois, e nós vamos para lá, né? Então, imagina quão bom vai ser um lugar onde o amor impera, né? O amor reina ali, né? Muito legal imaginar isso. Bom, então, dando sequência, primeiro, então a gente viu que o Pai e o Filho amam um ao outro. E agora a gente vai ver que Deus nos ama também. Primeiro a gente vai ler lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que legal. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama tanto que, mesmo sem merecer, mesmo sendo nós ainda inimigos de Deus, porque nós ainda como pecadores, ou seja, inimigos de Deus, Ele mandou seu único Filho para morrer por nós. Tem amor maior do que esse? Não tem. É um amor inimaginável. E Deus nos amou. E aí, lá agora a gente vai lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, no versículo 19, que fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Sem o amor de Deus, nós nunca conheceríamos Ele, né? Se Ele não nos amasse primeiro, nós nunca conheceríamos Ele. Nós sempre seríamos destituídos, separados dele, né? Nossa, que alegria é saber que Deus nos amou primeiro, que Ele nos amou de tal maneira que mandou seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Caramba, que dívida de gratidão que eu tenho por esse Deus, uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar, nunca, mas que eu sempre vou viver para tentar demonstrar a minha gratidão por isso, por esse tamanho desse amor, né? Muito bem. E agora,
A gente viu então que Deus ama o Pai, Deus Pai ama o Filho ama o Pai. A gente viu que Deus nos amou e primeiro, e agora a gente vai ver então com relação a nós. Como nós, então, já que é um atributo comunicável, como nós comunicamos esse amor que Deus nos deu. Lá em 1 João ainda, no mesmo capítulo, 1 João, capítulo 4, versículo 11, fala: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Uau! Antes de falar um pouco, aprofundar um pouco nesse versículo, Jesus nos dá 2 mandamentos só. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus fala, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os únicos 2 mandamentos que Jesus nos dá, eles começam com amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E agora, aqui no versículo 11 do capítulo 4 de 1 João, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então aqui, João está falando que a gente deve amar uns aos outros como Deus nos amou. Caramba! E como a gente acabou de ler em Romanos, Deus nos amou sem que a gente merecesse. Então, o amor que Deus está pedindo que a gente tenha é um amor que o outro não merece. A gente deve amar, então, como fala em Mateus capítulo 5, amar os nossos inimigos, amar alguém que não gosta da gente, amar alguém que não merece um amor, amar alguém que não merece um perdão, por assim dizer. Que legal, né? Que profundo. Agora, outra referência muito legal, que eu acho muito legal, está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 35, que fala: Nisso, olha só, galera, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Quer dizer, nessa atitude, as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. Então, para ser reconhecido como cristão, para ser reconhecido como discípulo de Jesus, a exigência, a comparação é que tenha amor um pelo outro. Caramba! Para a gente ter noção do tamanho da importância do amor, né? Do tamanho da importância que Jesus dá a esse atributo e que exige, né, que a gente tenha também. É isso, pessoal. Então, que a gente ame uns aos outros, que a gente ame ao nosso próximo. E o que é amar ao próximo? É querer fazer o bem, é não querer ver o outro mal, é querer ajudar. Se está todo mundo fazendo uma coisa errada, só porque está todo mundo fazendo o que é errado com alguém, eu tenho que fazer também? Não, eu tenho que demonstrar amor por essa pessoa. Se está todo mundo falando mal de alguém, rindo de um colega, por exemplo, eu não posso rir também, porque está uma situação desagradável, eu vou lá e vou ajudar esse rapaz que está todo mundo fazendo chacota. Isso é amar ao próximo. Não é ir com a multidão. É ajudar. Se eu vejo que alguém está precisando de uma ajuda e eu posso ajudar, então eu ajudo, vou lá, faço o que eu posso fazer. Beleza, pessoal? Então é isso. Então vamos fazer nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo amor que o Senhor demonstra para conosco, sem que a gente jamais tivesse nenhum mérito, que a gente merecesse o seu amor. O Senhor demonstrou o seu amor. O Senhor mandou o seu Filho, morreu por nós. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, nos chamou e nos
nos abençoou a conhecer o seu amor. Muito obrigado, Senhor. E abençoe que a gente possa também, que o Senhor nos dê condições, capacidade, discernimento para fazer o que é certo, para amar da forma que te agrada, para amar o nosso próximo, para que a gente possa, Senhor, ser conhecido como discípulo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.